Olá pessoal de Ribeirão Preto, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de volta, meu nome é Hélio Peixoto e eu quero compartilhar uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra de instrução para o teu coração sobre esse conteúdo de nós vivermos essa jornada de fé. O título dessa mensagem é A Luta do Inferno contra a Nossa Fé. Eu vou usar um texto bem interessante que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18. Você vai assistindo, vai passando tudo aí embaixo, nessa titulagem, para te ajudar a você acompanhar comigo. Lucas, capítulo 18, começando no verso número 1, está escrito assim: Jesus contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Interessante, em outras versões está falando sobre esmorecer. E nós orarmos sempre e nunca desanimarmos. Ele está falando sobre algo que é fundamental nessa mensagem, que eu vou dividir em duas partes, que é sobre continuidade. Ok? Então vamos lá? Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. E por algum tempo ele não a quis atender, mas depois ele pensou: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar a causa dela, para não acontecer que por fim ela venha a me molestar. Beleza? No verso número 6, então o Senhor disse: preste bem atenção o que diz esse juiz. No verso 7, Jesus diz assim: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha o conteúdo de tempo. Isso é muito importante, gente, em relação à nossa fé, a gente vai analisar. E aí Jesus termina no verso 18 dizendo assim: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, ele fala sobre a sua segunda vinda, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Que pergunta interessante, ainda encontrará fé sobre a terra? Então a nossa relação com Deus, vivendo nesse mundo, gente, é tão somente uma relação de fé. O justo viverá pela fé, o justificado, a nova criatura, é o nosso estilo de nós caminharmos e andarmos com Deus. Eu quero te falar isso aí, ó, que você vai ler. O interesse genuíno do diabo está em destruir a nossa fé. Não é em si algo voltado contra a minha pessoa, mas ele sabe que se no momento que ele neutralizar, ou ele destruir a minha fé, eu não posso mais andar, a minha vida não continuará e o propósito de Deus e o plano que ele tem para a tua vida e para a minha não vai se cumprir, gente. Você vê, ele é bem específico. Jesus está falando: será que quando eu voltar eu vou encontrar fé? Ele não está falando sobre encontrar pessoas, ele está falando que você vai encontrar fé no coração das pessoas. Porque esse é o alvo do inferno. Ele quer liquidar e neutralizar a tua fé. Ok? Vai prestando atenção porque é interessante. Nós sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a intenção dele em relação à vida do homem. Nós sabemos disso. Agora veja, se ele encontra eu e você muito bem firmados e fundamentados na verdade, ele terá dificuldade de neutralizar a nossa fé. Aí ele está perdido. Porque é a nossa fé que nos dá vitória. Se você lembrar um pouquinho, 1 João capítulo 5, no verso 4, diz lá: todo que é nascido de Deus, toda nova criatura, vence o mundo. E aí depois está escrito assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, o exercício da nossa fé. O que nos faz vencer nesse mundo, gente, é o quanto eu ajo com base na verdade no nosso dia a dia. Essa é a minha fé, a fé depositada no que eu acredito, sendo colocada em prática. Isso me dá vitória. Então ele tem que neutralizar essa tua certeza a respeito da palavra, a tua fé em relação a Deus, a sua palavra, para que você não viva essa verdade. Aí nós estamos destruídos, tá certo? Mas nós vamos vencer. Tudo que é nascido de Deus vence. E o que nos faz vencer é o exercício da nossa fé no nosso dia a dia. Então deixa eu te mostrar isso, que nesse primeiro vídeo eu quero colocar esse aspecto aqui, porque a fé tem dois diferentes aspectos importantes inseridos nela. Olha, você vai ver aí comigo agora o primeiro deles. Qual é o aspecto primeiro inserido dentro da fé? Perseverança.
ok? Jesus está falando sobre continuidade, sobre o tempo passar e nós continuarmos nessa perseverança. Essa palavra é fundamental, gente, para a nossa jornada com Deus vitoriosa sobre a face da terra, ok? Então veja que interessante, em Lucas 18, se a gente pudesse parafrasear, escuta bem, o finalzinho do verso número 8, a gente poderia colocar dessa maneira, como você está vendo aí na titulagem. Veja, digo a vocês que depressa fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que encontrarei pessoas, essa é a paráfrase, será que eu encontrarei pessoas que continuam acreditando em mim? Gente, não é fácil. A facilidade com que a gente começa a acreditar é rápido. Mas no meio do caminho acontecem tantas coisas que muitas vezes a gente entrega. A gente não continua. E o segredo está na continuidade. Guarda isso no teu coração. Daí Jesus mandar uma parábola falando sobre a importância de nós não esmorecermos, nem desanimarmos, nem largarmos, de darmos continuidade. O conteúdo de fé, digo para você, é um conteúdo de certeza. Mas um conteúdo de certeza contínua. Esse é o detalhe. Não é um conteúdo de certeza, não, pastor, eu tenho certeza hoje, não, Deus é comigo e tal. Eu tenho que garantir essa certeza amanhã, depois de amanhã, no próximo dia e seguindo adiante. Porque as situações que vivemos ao nosso redor é como se fosse um banho de água fria para não continuar nessa certeza. São situações que geram muitas dúvidas, cara, ok? Mas nós temos que continuar. Então, veja, não é só uma questão de certeza, porque está escrito em Hebreus, veja aí, ó, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, está falando sobre um tempo. E eu tenho uma certeza de coisas que eu tenho certeza que chegarão à minha vida, com base na palavra, óbvio. É a convicção hoje, né, de fatos que não se veem. Não se veem agora, mas nós veremos. Então envolve um tempo. Então a fé, ela precisa ter esse conteúdo, ela precisa ter uma certeza hoje, amanhã, depois de amanhã, no próximo dia, e vamos embora. Nós temos que alimentar isso, gente. Esse é um grande segredo, o alimentar da nossa fé de maneira diária, para que ela dê continuidade. A pergunta é o seguinte, por quanto tempo essa certeza continuará? Esse é o detalhe, o que Jesus estava falando era isso. Por quanto tempo? Será que quando eu voltar vou encontrar fé no coração das pessoas? Porque a essência da fé, gente, envolve continuidade. Muitas pessoas, elas tropeçam porque elas não têm esse elemento definido no coração sobre continuidade. Começou? Vamos embora. Aliás, a nossa jornada de fé com Deus, ela é o seguinte, não tem retrocesso, né? Está escrito lá em Hebreus sobre isso, é só continuidade. Vamos seguir adiante, vamos seguir um dia após o outro, um passo após o outro, de maneira contínua, de maneira constante, vamos até o final. É uma jornada longa com Deus, é uma jornada, gente, de anos. O homem tem essa tendência a querer resolver as coisas em uma semana, menos do que isso, porque ele quer ser rápido, ele quer resolver a vida dele inteira em um ano. Não funciona. Porque a nossa jornada sobre a face da terra, caminhando com Deus, é ao longo dos anos. Então nós temos que manter isso, essa continuidade é o que a gente está falando. Isso envolve, né, a perseverança. Deixa eu te falar sobre perseverança, que tem alguns textos que são fantásticos. Quer ver comigo? Hebreus capítulo 6, no verso 11, diz assim, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim. Ó, continue mostrando até o fim. Legal. O mesmo empenho para a plena certeza da esperança, da fé. Tá certo? Então, certeza contínua até o fim, para que eu não me torne, nessa versão tá preguiçoso, para que eu não seja apático, indolente e largue, tá certo? Mas nós sejamos imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Na minha versão está escrito lá paciência, mas a palavra no original também é perseverança. Tá certo? Então, pela fé e pela perseverança, eles herdem as promessas. E um versículo um pouquinho mais à frente está mostrando isso. No verso número 15, está escrito assim,
falando a respeito de Abraão. Veja, gente, e assim, depois de esperar com paciência, com perseverança, Abraão obteve a promessa. Você entende? Olha a importância do que eu estou falando contigo sobre esse aspecto importantíssimo inserido na fé, que é a perseverança. E outra coisa, hein? Veja que coisa interessante. O que mais a Bíblia tem a falar sobre perseverança? E eu vou logo te falar isso. Por toda a Bíblia, a condição de viver de maneira perseverante, ou seja, continuar crendo e manter essa fé em alta, é o estilo da fé daqueles que verdadeiramente seguem a Deus, e recebem, a vitória. Então é o estilo daqueles que vencem, cara. Aí você pode falar assim, não, pastor, mas peraí, eu não tenho fé igual a do meu irmão e daquilo outro. Cara, olha só, Deus, ele repartiu para cada um de nós a medida. Se você hoje acredita em Deus, é só você continuar crendo, que se você está crendo com base na promessa ou na palavra, se você continuar, você vai ver o resultado. Isso não tem a dúvida. Então hoje, o conteúdo de fé é importantíssimo em entender que sem perseverar, não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas pessoas ficam pelo meio do caminho, gente? Você sabe que esse conceito hoje no mundo ele é muito comum, né? Aqueles que vencem são aqueles que insistem, né? Porque aqueles que desistem nunca vão ver a vitória, e nós não somos daqueles que desistem. Então isso aqui eu quero fortalecer a tua fé, eu quero te dar um ânimo, te dar uma coragem a você levantar de novo esse conceito, se você está crendo em Deus em algo na sua vida, que está com base na palavra, a você continuar crendo. Não abra mão. Existem várias passagens falando sobre isso. Eu vou falar mais algumas aqui, bem interessantes. Números capítulo 32, está escrito a respeito de Josué e Caleb, está falando lá que eles perseveraram em me seguir. Isso já está no verso número 11, eu já pulei o 10 aí, já fui para o 11. Falando de Josué e Caleb, Deus falou para eles, não, eles vão entrar porque eles perseveraram. No verso 2 diz, exceto Caleb e Josué, porque perseveraram em me seguir. Depois disso aqui, é retratado lá em Josué, no livro de Josué, no capítulo 14, quando já passaram 45 anos, e Caleb está conversando com Josué. E está escrito lá assim, dizendo Caleb, mas meus irmãos que subiram comigo, quando foram ver a terra prometida, desesperaram o povo. Eu, falando Caleb, falando para Josué, porém perseverei em seguir o Senhor. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que você colocou o pé será tua e dos teus filhos em herança perpétua, porque você, a declaração de Deus, você, Caleb, perseverou em seguir ao Senhor. Deu para pegar isso, gente? É super importante você entender o conteúdo de perseverança. O conteúdo de perseverança, por exemplo, em Lucas capítulo 8, verso 15, falando da semente caindo no coração, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. E 21, Lucas 21, 19, olha aí, está passando aí embaixo. É na perseverança que vocês vão ganhar a alma de vocês. Então, se eu separar fé de perseverança e tirar, como se diz assim, esse motor da nossa fé, de que eu preciso hoje acreditar, e amanhã também, e no outro dia também, dando continuidade, gente. Esse é o grande segredo de vermos vitória sobre vitória na nossa vida. Legal? Essa é a primeira parte que eu estou compartilhando com você dessa mensagem. Na semana que vem, nós vamos falar da segunda parte, né, dessa mensagem, acrescentando à perseverança uma palavrinha super importante chamada resistência. Legal? Então, a gente vai bater um papo semana que vem. Olha, embaixo aí tem um link, dá uma clicada, se inscreve para você receber mais notícias a respeito do nosso trabalho aí em Ribeirão Preto. E também você pode acessar esses vídeos, né? É super importante você ouvir, tornar a ouvir. A fé vem pelo ouvir novamente e dar essa continuidade. Tá legal? Então eu quero te abençoar nesse dia, no nome de Jesus, e a gente se vê até semana que vem.